Fala galera, então chegamos a esse quarto episódio de Agatha Desde Sempre, o episódio que teve o retorno da Aubrey Plaza a Rio, né, novamente aqui de volta, e obviamente ficou claro que o Coven precisava sim de um novo integrante, precisava sim da Bruxa Verde, e é claro que iria ser ela. Não adianta, cara, tem algumas coisas que acontecem aqui no Agatha, na maneira como eles estão filmando, na maneira como eles estão brincando sempre com o gênero todo, né? Que bate muito nessa questão de suspense, bate muito nessa questão de terror, algo que já tinha ficado evidente já no trailer lá, desde a primeira parte promocional e nos 3 episódios anteriores, obviamente. E aqui acho que teve até mais demonstrações dessas entradas que essa série ela tem a possibilidade de fazer, que ela vai fazer com um certo limite, por causa, né, do público que ela está designado, existe um certo limite assim para até onde que ela vai realmente entrar nessa questão toda do terror e tudo mais, só que ela consegue brincar e brincar muito bem. Por quê? Tá muito bem filmado o Agatha aqui, mesmo com toda a questão do cenário, que a gente obviamente identifica que é cenário, tem toda essa questão da linguagem por causa, né, do mundo, do caminho, do que tudo que está acontecendo, essa construção de mundo que eu falo. Então tá tudo muito claro, assim, do porquê que a gente está vendo algo tão bem, querendo assim, estruturado como um cenário, tá? E ao mesmo tempo eles conseguem fazer essas brincadeiras muito claras ali com o gênero de terror que vão funcionando porque tá muito bem filmado. Quando tem, né, a entrada ali da Rio, pô, cara, uma questão toda de zumbi ali, muito bem feita, assim. Depois, quando tem Canção da Maldição, também conseguem brincar muito com o gênero. Então, mesmo dentro desse limite que eu já falei no episódio passado, né, que Agatha vai ter o seu começo ao fim, por causa da faixa etária que ele está realmente querendo buscar e também de tudo aquilo que a gente sabe em relação a essas questões mesmo de limite que o gênero, né, quando ele precisa entrar mais forte, sempre as produções da Marvel ela bate também no limite, assim. Então, essas duas questões de limite que acontecem ali na série. Mas funciona. Aí que tá. Assim como a gente conversa sobre as consequências da morte da Senhora Hart, que a Agatha reage da mesma forma ali no começo, que por mais que eu gostaria de ver alguma consequência mais forte, não é o interesse da série de fazer, porque a Agatha realmente não tem esse interesse, então por que a série vai ter um interesse que a protagonista não tem? Ou seja, funciona, né, por que a história quer contar. Mas também, por que a história quer contar, o que acontece com o Tim depois do ferimento e a maneira como a Agatha realmente se preocupa com ele, nos dá também essa referência assim, pô, qual é a diferença que está acontecendo no mesmo episódio, do começo ali quase no momento final ou até, cara, o momento mais ápice que a gente tem do episódio de tensão por causa da gravidade do ferimento e também do que pode estar acontecendo dele também morrer, assim como a gente viu pouco tempo atrás com a Sarah Hart, ou seja, aquele lugar ali, ele sim tem, digamos assim, um certo perigo para aqueles personagens ali, ou seja, né, para a gente também ficar com esse temor que algo possa acontecer a partir dessa tensão toda criada. E daí tem essa questão do que foi conversado no terceiro episódio sobre essa possibilidade também, né, do porquê que tem a questão do feitiço, que o Tim também pode ser lá, né, o filho da Agatha, aquela coisa toda, e nesse episódio a gente tem mais menções, inclusive com... Vamos pegar aquele momento que o Tim está se recuperando, e a conversa dele com a Agatha e tem perguntas sobre o filho, a maneira como a Agatha reage. Claramente ali tem já alguma coisa indicada pra gente que ela tá começando a considerar que ele pode ser sim o filho dela. Tem, sabe, um pequeno vislumbre assim. E a conversa depois que existe entre a Agatha e a Rio também evidencia isso. A fala final talvez seja o mais claro pra gente sobre o que não está sendo falado, o que está colocado nas entrelinhas, mas que o episódio ao mesmo tempo ele consegue deixar isso evidente pra gente do que está acontecendo. E é claro, talvez, né, essa questão também que surge na conversa do Tim com a Agatha sobre por que do feitiço, quem fez o feitiço, quem é o causador daquilo ali que está acontecendo, a resposta da Agatha para ele sobre se, né, por que funciona para ela também o feitiço, se foi ela que fez o feitiço, se ela fez e não lembra, ela poderia ter, né, tido esse resultado também dela acabar vendo sempre o feitiço. Como que vai ser quebrado isso, entendeu?
quem que pode ter realmente ser o responsável por aquele feitiço para que se surja realmente essa identidade real. Eu acredito que tem uma coisa que é importante, né? Os críticos, eles assistiram até o 4º episódio. Em diante, tá? A partir da próxima semana vai ser tudo, basicamente, né, simultâneo, nós, espectadores normais, e os críticos já tiveram um acesso antecipado ali. Ou seja, vai ser tudo inédito, entendeu? E tem um último, querendo ou não, arco, assim, de 4 episódios, sendo que a gente vai ter 3 semanas de 4 episódios, né? Que os 2 últimos, eles vêm numa sequência só. Para mim, essa revelação, ela vai surgir, cara, antes desses 2 últimos ali, para que tenha ainda um conflito maior para acontecer. Porque a estrutura desse 4º episódio, ela foi muito parecida com a do 3º episódio. Ela tem, novamente, um desafio, novamente, né, uma daquelas casas lá com a fase da lua, novamente, algo que elas têm que conseguir entender o que está acontecendo e conseguir superar para achar a saída. É basicamente a mesma estrutura para depois ter um pouco mais do que? Pô, a relação agora muito mais próxima entre as bruxas, né, obviamente tirando a exceção da Agatha, só que a Agatha também tem essa questão de envolvimento agora com a Rio, ou seja, tu deixou o tempo do episódio para poder desenvolver esses elementos aqui e fortificar aquilo que a gente estava conversando até agora, sobre o Tim, sobre Agatha. Tem essa parte que também está muito aparente pra gente, que a Rio, na verdade, é a Lady Death, ela é a morte. E ela sendo a morte também, naquele momento onde a Agatha vira para ela, um pouco antes, né, da poção da Jennifer ali ter realmente, né, efeito, quando ela tava procurando o que fazer, como fazer, não sei o que a Agatha vira naquele desespero todo, né, o desespero dela também é um disso sobre quem que pode ser o quem que ela acha que é o Tim, que ela vira lá pra Rio e fala um não bem forte. Então tudo isso, pô, de ter também essa presença da morte ali colocada, é uma coisa bastante interessante também, pra gente ter mais uma apresentação de um personagem ali, mesmo que não esteja claramente nominado, mas tem essas dicas todas acontecendo. Isso tem uma matéria, inclusive, tá? No final de semana no comicbook.com, sugerindo um outro elemento para discussão que é muito no campo dele da teoria também, que a Agatha, na verdade, está mentindo. Ela está mentindo até esse momento dentro, né, do que está acontecendo ali, mas obviamente mentindo muito mais para aquelas outras bruxas que estão ali acompanhando naquele momento, que ela nunca percorreu esse caminho. Que, na verdade, tudo isso é algo que ela fez para fazer com que as outras acreditassem e que a seguissem como se a Agatha realmente soubesse o que ela estava fazendo por já ter feito antes. Mas, na verdade, que isso tudo seria uma grande mentira. É a primeira vez que ela está percorrendo esse caminho também. E eu achei curioso essa teoria ali, porque ela estava até bastante bem fundamentada, bem argumentada. Para mim, com esse episódio, ela já cai, tá? Essa teoria, ela já cai, ela já perde força ali. Ao mesmo tempo, pô, eu acho que tem muitas coisas ainda que vão surgir daqui para frente nessa relação nova agora muito forte que vai ter do amor, do que são as consequências né, da causa da dor entre a Rio e a Agatha, para que também outras coisas aconteçam. Junto a isso, tá claro também, né, uma estrutura de roteiro muito pra gente que cada episódio a gente tem uma das bruxas como foco. O foco, o próximo episódio, tá muito pra ser da Lila. Tá muito pra ser da Lila. Pra que depois também a gente chegue no momento da Agatha ali pra que realmente aconteça. Se vai ter da Rio, tô muito em dúvida se realmente vai ter algo mais voltado pra ela. Mas o da Agatha, com certeza, será o último que a gente vai realmente ver nesse caminho todo que elas têm que percorrer. Então, galera, coloque aí nos comentários o que acharam sobre esse 4º episódio. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.